Oi, gente! Bem-vindos! Eu sou o Valentim e esse vídeo foi feito pelo Notebook LM do Google. O link está na descrição do vídeo. Certo, vamos mergulhar de cabeça. Vamos abordar o que pode ser a maior pergunta que podemos fazer. Estamos sozinhos? E não, isso não é só para os filmes. Estamos falando da ciência real e concreta da astrobiologia. Para realmente entender a escala de que estamos falando, você só precisa absorver isso por um segundo. Pense em cada praia do planeta Terra. Toda essa areia. Bem, há mais estrelas no universo do que todos esses grãos de areia juntos. É simplesmente impressionante. E quando se lida com números assim, a busca por vida deixa de ser apenas um desejo esperançoso, certo? Começa a parecer uma probabilidade estatística. O cosmos tem que estar repleto de mundos potenciais. E se isso for verdade, se há tantas chances para a vida começar, isso nos leva diretamente a uma pergunta muito famosa, quase assombrosa. Onde está todo mundo? O físico Enrico Fermi foi quem a fez de forma famosa. Com todos esses lares potenciais para a vida por aí, por que o universo é tão silencioso? Esse silêncio profundo é um dos maiores mistérios de toda a ciência. E é exatamente aí que entra a astrobiologia. Este é o campo dedicado a abordar exatamente esta questão. E veja, isso não é filosofia, não é ficção científica. É uma disciplina científica séria que reúne astronomia, biologia, química, o que você quiser. Tudo para buscar respostas reais sobre de onde a vida veio e onde mais ela pode estar escondida. Então, se vamos procurar por vida, primeiro temos que descobrir o que estamos procurando. Vamos pensar nisso como uma receita cósmica. Quais são os ingredientes absolutamente essenciais que você precisaria para criar um mundo cheio de vida? Nosso único guia, na verdade, é o único exemplo bem-sucedido que conhecemos, o planeta Terra. A receita, até onde sabemos, tem 3 etapas principais. Primeiro, você precisa dos elementos brutos certos, um material químico básico. Depois, esses elementos precisam se ligar em moléculas mais complexas, que chamamos de moléculas pré-bióticas. E, finalmente, você precisa de um bom lar para tudo isso, um planeta estável com as condições certas para que essa química aconteça. Mas aqui está a questão. O universo não nasceu com esses ingredientes prontos, de jeito nenhum. O Big Bang nos deu apenas as coisas mais leves, hidrogênio e hélio. Foram as próprias estrelas, agindo como forjas cósmicas gigantes, que tiveram que viver suas vidas e depois explodir para criar os elementos mais pesados que precisamos, como carbono e oxigênio. Elas espalharam esses ingredientes vitais por todo o cosmos. O que significa, e isso é incrível, que somos literalmente feitos de poeira estelar. E ouça só, esse processo nem precisa de um planeta para começar. Agora sabemos que naquelas nuvens enormes e congeladas de gás e poeira flutuando entre as estrelas, esses elementos brutos já estão se combinando para formar moléculas complexas. Isso é um campo de estudo inteiro chamado astroquímica. Encontrar os precursores da vida se formando sozinhos nas profundezas do espaço. O ingrediente final da nossa receita é tudo sobre localização. Localização. Chamamos disso de zona habitável. Mas você provavelmente já ouviu falar da zona dos cachinhos dourados. É aquela distância orbital perfeita de uma estrela, onde um planeta não é muito quente, nem muito frio, mas está na medida certa para a água líquida existir em sua superfície. E a água líquida é absolutamente crucial para o tipo de química que leva à vida como a conhecemos. Ok, então temos nossa receita. Agora vamos olhar para o único lugar em todo o universo onde sabemos com certeza que funcionou. A Terra é nosso único ponto de dados. Pense nela como nossa única cena de crime, o único caso confirmado que podemos investigar para descobrir como toda essa coisa de vida realmente começa. Um grande avanço nesta investigação veio em 1953 com o famoso experimento de Miller e Urey. O que eles fizeram foi brilhante. Basicamente construíram um pequeno modelo da Terra primitiva em um frasco. Colocaram um pouco de água, alguns gases que achavam que estavam na atmosfera da época e então aplicaram eletricidade para simular relâmpagos. E o resultado? Eles criaram espontaneamente aminoácidos, os verdadeiros blocos de construção das proteínas, a química totalmente inanimada. Foi um verdadeiro divisor de águas. Então, de onde vieram os blocos de construção da Terra? Bem, existem 2 teorias principais. Uma diz que foram de origem local, forjados aqui mesmo na Terra em lugares como fontes vulcânicas do fundo do mar. A outra diz que foram entregas cósmicas, que pegaram carona para uma Terra jovem em cometas e meteoritos.
A parte realmente emocionante, porém, é que provavelmente não foi um ou outro. A vida muito provavelmente recebeu ajuda tanto da química terrestre quanto de coisas do espaço. Depois, é claro, há a ideia mais radical, a panspermia. Essa teoria sugere que não foram apenas os ingredientes que chegaram do espaço, mas a vida mesma. A ideia é que alguns micróbios incrivelmente resistentes poderiam de fato sobreviver ao serem lançados de um planeta e viajar pelo espaço para semear outro. Agora, não há prova disso, mas sabemos que alguns micróbios são surpreendentemente resilientes. Então, armados com todo esse conhecimento, não estamos mais apenas especulando. Estamos ativamente lá agora mesmo, caçando vizinhos cósmicos. Estamos procurando tanto em nosso próprio sistema solar, quanto muito, muito longe, entre as estrelas distantes. A caça começa perto de casa. Marte, obviamente, é um dos principais suspeitos. Temos evidências claras de que já teve água líquida e ainda pode ter micróbios escondidos no subsolo. Depois, há a Lua de Júpiter, Europa, que os cientistas têm quase certeza que tem um vasto oceano salgado escondido sob a sua crosta de gelo. E talvez o mais intrigante de todos ainda é a Lua de Saturno, Titã, com os seus lagos líquidos de metano. Isso abre a possibilidade de um tipo de vida completamente alienígena. Mas e a vida fora da nossa vizinhança? Bem, o primeiro passo é encontrar esses outros mundos. E detectar esses exoplanetas é um desafio imenso. Quero dizer, eles são incrivelmente pequenos, incrivelmente fracos e alucinantemente distantes. Então, como fazemos isso? 2 truques principais têm sido super bem-sucedidos. O primeiro é o método de trânsito. Olhamos para uma estrela e procuramos por uma pequena queda repetida no seu brilho. Isso é uma grande pista de que um planeta está passando na frente dela. O outro é o método da velocidade radial, onde detectamos uma leve oscilação na própria estrela causada pela atração gravitacional de um planeta em órbita. Mas encontrar o planeta é apenas o começo. O próximo passo crucial é analisar a luz que passa por sua atmosfera. Estamos à caça de biosignaturas, basicamente impressões digitais químicas, como oxigênio ou metano, que poderiam ser um sinal revelador de que alguma coisa está viva por lá. Sabe, é engraçado. Toda essa busca por outros aí fora no cosmos inevitavelmente nos faz virar a lente de volta para nós mesmos. Isso nos força a realmente pensar em nosso próprio lugar no universo e o futuro da vida aqui mesmo no nosso planeta. E isso nos leva à famosa equação de Drake. Mas não é o que a maioria das pessoas pensa. Ela nunca foi feita para ser resolvida para uma única resposta correta. O seu criador, Frank Drake, disse que o seu propósito real era muito mais profundo: nos ajudar a organizar nossa ignorância. É uma ferramenta para pensar no problema. A equação divide toda a questão massiva em fatores menores. E a nova está: imagina com que rapidez as estrelas se formam, quantas têm planetas, em quantas delas a vida surge e com que frequência ela se torna inteligente, e assim por diante. Mas a esta última variável, L, que representa o tempo de vida de uma civilização tecnológica, que é a mais profunda e, francamente, a mais inquietante de todas. É aqui que a equação inteira se vira e aponta para nós. Esse fator final, L, nos força a fazer uma pergunta muito difícil, quase assombrosa. O grande silêncio cósmico poderia ser porque as civilizações avançadas simplesmente não duram muito tempo? E se isso for verdade, quanto tempo vamos durar? Porque não importa o que façamos, a habitabilidade do nosso planeta é finita. Nós sabemos disso. Nessas vastas escalas de tempo, forças geológicas e astronômicas maciças acabarão por tornar a Terra inabitável. O relógio está correndo, não só para nossa civilização, mas para toda a vida aqui. Mas aqui está a dura realidade. Por bilhões de anos, a história desse planeta foi escrita por forças naturais lentas, como vulcões e deriva continental. Mas hoje, um novo jogador apareceu em campo, um jogador que tem o poder de reescrever essa história em escala planetária. Nós. Então, essa grande busca por vida no universo nos leva de volta para casa, a esta última e poderosa pergunta. Nos tornamos uma força da natureza, com a capacidade de moldar o futuro de todo o nosso planeta. A busca por outros se tornou uma busca por sabedoria sobre nós mesmos. Então, o que escolheremos fazer com esse poder? Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e segue o canal.